Todo mundo sabe o que é epitáfio? Vou ajudar. Epitáfio é aquela frase escrita na lápide de alguém. Todo mundo sabe o que é uma lápide? É o túmulo de alguém. Amém? Gente, se eu for primeiro, por favor, faça uma boa vaquinha. Não vai que negócio de põe a graminha em cima. Coloca uma lápide lá, né? Bonita. E essa madrugada eu fiquei pensando sobre epitáfio. O meu epitáfio. O que eu gostaria que as pessoas lessem depois de mim. Eu acredito que se todo mundo pudesse escolher, acho que nem todos conseguem escolher, né? Mas se todos pudessem escolher, talvez alguém escolheria alguma coisa que marcou sua vida, né? A gente conhece algumas pessoas bem-humoradas, algumas histórias bem-humoradas. Vai Corinthians. A melhor de todas que eu já vi, né? Enfim, magro. Ai. Mas eu acho que, de alguma maneira séria, alguém escolheria algo que marcou sua vida. Algo que talvez que mais me intrigou, que mais me cativou, que mais me impulsionou, foi a glória de Deus. Então talvez eu escreveria alguma coisa no sentido de alguém que tentou de todas as formas encontrar, procurar, experimentar a glória de Deus. A gente vai falar sobre isso hoje aqui. Não sobre o meu epitáfio, sobre a glória de Deus, tá bom? Amém? Queridos, o que é pecado? Se você não sabe definir o que é pecado, quero te ajudar essa manhã. Guarda isso, anota aí no seu caderninho, para você não esquecer. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Isso é pecado. Uma das definições no bom e velho crentez, né, no dialeto de crente, né? Pecado é errar o alvo. Ontem foi falado aqui, Paulo ele vai se nomear como uma flecha. E toda flecha tem um alvo para acertar. E qual que era o alvo do apóstolo Paulo? Cristo Jesus. Tem muita gente acertando no meio do alvo errado. Tem gente com uma mira maravilhosa, mirando no alvo errado. E errar o alvo é pecado. Amém? Nós vamos fazer essa leitura de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Você deve ter familiaridade com essa passagem, que é a tentação de Jesus no deserto. E hoje nós vamos falar sobre deserto. Falar sobre a glória de Deus, mas não falar de deserto, é meio que não dá. Não dá para não colocar os dois no mesmo sermão. Deserto e a glória de Deus. E nós vamos falar sobre deserto. E a nossa vida, por muitas vezes, atravessa desertos. Desertos fala desse cenário, esse lugar de escassez, né? Esse lugar onde parece que as coisas se vão. Esse lugar parece que não tem onde plantar, e o que se planta não se colhe. Deserto parece que é esse lugar de esvaziamento. No bom crentez, né?
Fala, e aí crente, como é que você está? Vixe, tô passando um deserto, pastor. Você fala, vixe, o cara está na miséria, tá terrível o negócio. Quando o crente fala que está no deserto, porque ele fala que está ruim, né? Meu Deus, está ruim, eu estou no deserto, pastor, ora por mim que eu estou no deserto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, vai entender. Vamos ajudar, sei lá, enfim, de alguma maneira, pelo Espírito Santo crescer nisso. E como é poderoso o deserto na nossa vida. Não é uma tentativa de romantizar os desertos daqui, não. Não é uma tentativa de fazer um glamour no deserto, não, também não é. Mas é despertar o teu coração de como é importante e poderoso os desertos em nossa vida. Essa é a passagem que talvez seja o ápice, né? O mais emblemático de todos os que passaram por um deserto. Hebreus capítulo 11 é a galeria, né? Os heróis da fé. E se você for até Hebreus capítulo 11, vai contar a história de vários, vai chamar então, evocar esses vários heróis da fé, esses pais da fé, como Abraão, como Moisés, e todos eles atravessaram o seu deserto. Todos eles não foram poupados do seu deserto. E, gente, com um tempo que nós vivemos de tantas vozes em nossa cabeça, tantos ruídos, tantas opiniões, tantos podcasts, tanta coisa, tanta gente falando ao mesmo tempo. O crente, ele precisa, o filho de Deus, o discípulo, ele precisa entender o poder da solitude, não da solidão, da solitude. O tempo de estar a sós. Ontem também foi ministrado poderosamente, eu fui ministrado, peguei a minha parcela, a minha porção, ministrado poderosamente, como é poderoso o descanso. Como é poderoso o descanso, e por um acaso, né? Essa semana ainda, ouvindo um médico, né, falar sobre o poder do descanso. E como a geração tem sido adoecida porque já não sabe mais descansar. Não faça nenhum tipo de reação para você não se entregar. Mas quando você falar, acabei, agora eu vou descansar. E quando a gente pensa que está descansando, o médico dizia, você está sobrecarregando ainda mais o seu cérebro. E aí você dorme e acorda cansado, porque você não descansou, porque o seu cérebro não descansou. Né? Você fala assim, meu Deus, eu trabalho sentado. O esforço mais pesado que eu faço é o clique do mouse. Jesus! E toda vez que eu vou levantar da cadeira eu faço gemendo. Deixa eu lá na fábrica falar com a D. Estou cansado, estou exausto. Por quê? Porque a mente não está descansando. É um diagnóstico. Eu vou descansar agora, vou assistir um filme. Aí põe o seriado, o filme. Eu ia falar novela da Globo, mas acho que ninguém vai assistir novela da Globo aqui. Eu vou assistir alguma coisa aqui na TV. A hora que está aquela cena mais morta, mais parada, já dá uma... Já está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E essa falta de solitude, de silêncio, está nos adoecendo. Não é solidão, sentir solidão, estou só. Muitas pessoas se sentem só, em meio a tantas vozes, em meio a tantas pessoas. Muitas pessoas se sentem só, sentem solidão no meio da igreja. Rodeado de irmãos. Eu estou falando de solitude. Estar a sós, consigo mesmo. Eu sou músico, adoro adoração.
Adoro um bom worship arrastado. Tô brincando, não gosto não. A gente gosta do louvor, da música, da canção, da poesia. Eu sou daquele que gosta de ouvir o Spotify, a minha playlist, de ouvir as canções que eu gosto de ouvir, de chorar. Eu choro ouvindo as canções que eu gosto, as canções que me tocam, as poesias, os poemas. Gosto, ainda tem compositores bons. Gosto de deixar vir lágrimas nos meus olhos ouvindo um bom Marcos Telles, com aquele sotaque nordestino dele, colocando um baião no meio do louvor. Eu gosto mesmo. Eu tenho um hábito, cada um tem o seu, tá, gente? Ache o seu. Eu vou falar do meu. O meu jeito preferido de solitude é quando eu coloco aqueles fones que vedam bem assim o seu ouvido, e você coloca algo inspirador nos teus ouvidos. E eu gosto de deitar embaixo da mesa do escritório, porque você sabe como é que é apartamento, né? O quarto é pequenininho, então não tem muito onde deitar. Você deita, você conseguir deitar, você me enfia ali embaixo da mesa, as pernas para fora, no escuro. Como é que é o seu jeito? Diz as estatísticas e a porcentagem que 89% dos crentes experimentam da glória de Deus no chuveiro. Com aquele colorama aqui, pensando que é o microfone. Oh, Jesus. Como que é o seu jeito? Não sei. Por que eu estou falando disso? Porque as Escrituras dizem, lá em Salmos, não sei se você já reparou, Salmos eram canções que Israel cantava, poemas, cânticos de Davi, enfim. E eu não sei se você já se deparou lendo algum salmo e de repente, lá no meio do salmo, entre as estrofes, tinha uma palavra, Selá. O que é Selá? É uma pausa, é um silêncio. E tempos atrás eu tive a oportunidade de ter aula com um rabino judeu, messiânico, aquele que crê em Jesus. E ele me ensinou isso, porque eu sempre tinha essa dúvida, o que é Selá? E ele vai explicar, e aquilo marcou meu coração. Selá é uma pausa que se faz, e nessa pausa, aquela pessoa, aquele indivíduo precisa responder 3 perguntas. Quem é o Senhor? Quem sou eu? Qual o propósito da vida? Nós estamos cantando, orando, mas as Escrituras vai dizer, tem um tempo que nós precisamos parar e colocar as coisas nos seus lugares. Peraí, quem é o Senhor? Porque por muitas vezes nós podemos estar cantando e adorando, expressando adoração, mas o nosso coração está desajustado, está ferido, está preocupado, está sobrecarregado, e nós paramos então e respondemos: ei, coração, Ele é o Senhor. Ei, vozes de mentira, de acusação, de engano, de medo, de ansiedade. Ei, vozes, eu sou filho amado do Senhor. 2 Pedro 2,9 diz que eu sou sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É quem eu sou. Quem está comigo diz amém. Como é importante isso na nossa vida. Vamos ler Lucas então, capítulo 4. Eu sei que você conhece essa passagem, mas para que fique bem gravado e a gente possa lembrar. Verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio do Espírito Santo.
voltou do Jordão. O que ele foi fazer no Jordão, igreja? Opção A, pedir um iFood. Opção B, ser batizado. Opção C, pregar um sermão. A, B ou C, igreja? Foi batizado, tinha acabado de ser batizado, cheio do Espírito Santo, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Vamos lá para o verso 13. Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Guarda essa informação. Até o momento certo. 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Amém? Quantas informações preciosas que nós tiramos desse texto para falar sobre deserto. Poderia citar Moisés peregrinando no deserto, Abraão, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, mas eu quis escolher o ápice, o nosso mestre, nosso professor Jesus, nosso modelo Jesus, que também foi tentado, foi levado ao deserto. Há um período para se atravessar no deserto. Por quê? Porque ele vai dizer que importa que se cumpra toda escritura, toda profecia em mim. Amém? E se Jesus orando, importa que se cumpra tudo, por que é que eu não oraria? Que se cumpra tudo na minha vida. Amém? Quem está comigo diz amém. Que bom, vem comigo. Queridos, nada mais, talvez, importante. Os estudiosos, homens de Deus, eles têm falado sobre isso e assim, falam, uau, faz sentido. Isso confere no meu coração, é verdade, isso fala no meu espírito também. Sabe, nesses dias do fim, dias que se aproxima o dia de Jesus, talvez um dos dons mais importantes, lá em Coríntios 12, naquela listinha de dons, um dos dons mais importantes que nós precisamos carregar no Espírito e através do Espírito é o dom de discernimento, discernir espíritos. E nós precisamos ter essa habilidade de discernir estações, tempos, espíritos, ambientes. Amém, igreja? A palavra vai dizer que havia um tipo de tribo em Israel que eles eram capazes de discernir tempos e estações. Como é importante, sabe por quê? Queridos, você sabe, né? A nossa vida tem tempestade. Como é importante a gente discernir as tempestades que estamos atravessando. Tem vários tipos de tempestade. Tem tempestade em copo d'água. É aquela tempestade que você cria, que você criou. Tem a tempestade da vida. A vida é inerente estar vivo. Faz parte de estar vivo, sofrer passar por tempestades, né? Rio Grande do Sul, que o diga. Vai fazer parte da sua vida passar por momentos tempestuosos. Você não pode fazer nada. Não foi porque você causou alguma coisa, não, porque é inerente da vida. A vida vai proporcionar tempestades, mas tem tempestades que o próprio Deus permite, para que seja revelado o destino e propósito, amém? As tempestades que o próprio Deus deixe que se levantem, ventos fortes, ondas altas. Em toda a palavra a gente vai encontrar as tempestades de Jesus apontando para um destino e um propósito, amém? Faz parte, você precisa discernir o que é que está acontecendo comigo. Eu estou enfrentando essa tempestade no meu casamento, na minha casa, por quê? Porque eu peguei um copo d'água e estou fazendo assim com a colher? Eu que estou causando isso? Estou sendo birrento? Estou manhento? Como é que é? Não, é algo que faz parte do casamento mesmo, acontece. Você precisa discernir. Entender. Os desertos, a mesma coisa. Entender o ambiente que você está atravessando. Deserto, Jesus aqui vai dizer, a passagem vai dizer, Jesus vai levar no deserto, vai ficar 40 dias em jejum. Você sabe que talvez alguém tenha
uma imagem errônea de que Jesus ficou jejuando 40 dias, orando, e aí no último dia ele fala, agora eu se consagro. Aí no último dia aparece Satanás, né? E tem uma conversa ali de uma meia hora. Jesus, transforma essa pedra em pão. Não. Pula daqui. Não. Pula. Então tá bom, vou embora. Não foi assim. A tentação de Jesus durou 40 dias. Nós não sabemos se Satanás apareceu, a Bíblia não especifica, para nós pouco importa, mas se ele apareceu no primeiro dia, depois voltou no 15º dia, e depois apareceu de novo no 20º dia. Durante esse tempo, nós não sabemos, a Bíblia não especifica se esse diálogo entre Jesus e Satanás durou 40 dias. A questão é que Jesus, ele sofre essa tentação, ele vai passar por isso. E Satanás tentando a divindade de Jesus. Se você é filho, se tu és filho. E lá na frente, de novo, Satanás aparece. Por isso que eu falei para você guarda essa frase, oportuno. Lá na frente, Satanás aparece de novo, onde? No Getsêmani, no jardim. E no jardim, no ápice, Jesus é tentado na sua humanidade. Se sentiu só? Gente, cadê vocês? Vocês estão dormindo? Oi? Não, Jesus perguntou para os discípulos, não estou perguntando para vocês. Ô, gente. Mas não custa perguntar, né, pastor? Vocês estão dormindo? Ele se sente traído na sua humanidade. Davi é tentado no deserto, na solitude, na divindade de Deus. Quando ele está diante do Golias, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Mas quando ele está no terraço, no ápice, ele é tentado na sua humanidade. Nós vamos entender esse time, esse momento que nós estamos passando, como é poderoso. Então, partindo para o deserto, e hoje é um convite ao deserto. Talvez essa mensagem não seja para você hoje, mas eu posso te garantir que será para você amanhã. Se você não está atravessando um deserto, glória a Deus, glorifica o Senhor, crente, fica feliz. Mas vem aí uma boa notícia, o deserto vem ali, logo ali na frente, e que você esteja preparado para passar por ele, amém? Que você lembre aqui desse magrelo, branquelo, gritando na tua orelha, como é bom o deserto. Deserto é lugar de preparo. Deserto é um lugar onde nós estamos sendo treinados. Então, primeira coisa, o que deserto é? Muitas coisas deserto não é, mas o que ele é um lugar de preparo. O que é isso, pastor? O que é isso na vida do crente? O que significa passar por um deserto? É um tempo da sua vida onde Deus te leva para um tempo de preparo. Queridos, todos que estão sendo preparados para algo, para um objetivo. É um tempo de estar sendo treinado, capacitado para um próximo nível. Não é castigo. Olha só, Abraão, sai da terra do teu pai, a casa da tua mãe, sai desse lugar e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão passa um tempo peregrinando no deserto. Moisés, tira o meu povo do Egito, eu vou livrar das garras de Faraó. E agora você vai para onde? Você vai para o deserto. Davi, você é rei. Davi, você é um homem valente. Davi, você é um homem que eu escolhi. Glória a Deus, aonde que eu vou agora? Para o palácio? Para o deserto. A palavra vai dizer que os valentes de Davi, os guerreiros de Davi passaram tempos peregrinando no deserto, de caverna em caverna. É um lugar de preparo. Deserto é um lugar de subir o nível.
Deserto não é um lugar de morar, é um lugar de passagem, é a escola da fé. Deserto é um lugar onde nós estamos aprendendo, conhecendo mais a Deus. Deserto não é uma casa. Deserto é um lugar que passaremos, mas não é um lugar que passaremos correndo. Atravessaremos como alguém que atravessa uma avenida. Deserto é um lugar que passaremos um tempo sendo forjados, sendo treinados. Mas algo que eu quero que você entenda: que deserto é só um cenário. Amém? Deserto é só um cenário para as nossas vidas. Quando o Senhor for te visitar, quando o Senhor estiver diante de você, Ele não vai dizer: e aí? E aí, Dedê? Como estão as coisas? Ele vai dizer: e aí? Como você está? Sabe por quê? Para Deus, cenários são só cenários. O mais importante é o que Deus está fazendo em você, em mim, e não no cenário. Amém, igreja? Você conhece alguém que chegou no ápice, no topo, ficou rico, comprou o apartamento que queria, comprou o carro que queria, chegou no máximo, na esposa que queria, nos filhos que queria, e estragou tudo? Você conhece alguém que chegou no topo, no máximo, mudou completamente o cenário e entrou em depressão, em ansiedade? Esses dias eu vi o relato daquele Whindersson Nunes, né? Falando sobre a depressão dele, quando ele era só um menino, um jovem, fazendo besteira na internet, como ele era feliz. Mas quando ele se viu endinheirado, rico, cheio de tudo, cheio de abundância de tudo dessa vida, foi o lugar mais terrível que ele visitou. Pouco importa os cenários, a obra de Deus está aqui. Amém? Está comigo, igreja? Amém. Deserto é essa escola da fé. Deserto é esse lugar de preparo. Nesse lugar de preparo, prepare-se. Anota aí. Escreve assim bem grande nesse tópico: filtro. Nesse tempo de preparo é um lugar de filtro da tua vida. É um lugar onde pessoas, onde projetos, onde coisas saem da sua vida. Pesos saem da sua vida. Por isso muitas vezes a sensação do deserto de abandono, de vazio, esvaziamento. Aquele que era muito seguro no dinheiro, nas finanças, de repente se vê sem controle. Aquele que era muito seguro nos relacionamentos, não, porque eu sei falar com fulano, eu sei como é que conversa com ciclano, não, porque eu sei como é que lida com essa situação. De repente se vê com as coisas escorrendo pelos dedos. Se fala: mas como? Por quê? Aquele que se via muito seguro: eu sei como é que faz isso daqui, eu faço isso daqui desde criança, eu sei como é que faz isso, eu sei como é que canta, como é que prega, como é que toca, como é que abre a porta, eu sei como é que faz esse negócio, eu faço isso há muito tempo. De repente se vê esvaziado. O deserto é esse lugar que vai nos preparar, e uma das maneiras de ser preparado é esse filtro, onde bagagens, ferramentas, mochilas vão sendo largadas, vai sendo embora. Queridos, vamos lá, você não é inocente, eu sei que você é inteligente, você é um mini teólogo, eu sei que você é quase um leãozinho da tribo de Judá também, eu sei.
Só vou te lembrar, porque talvez você possa ter esquecido, mas vale a pena lembrar. Quando o povo sai do Egito, eles estão indo embora. Quando você lembra da Páscoa aqui, a Santa Ceia da Páscoa que nós tivemos, né? Faraó fala: suma, sai daqui, por favor, vão embora adorar a esse Deus, levem tudo. E aí eles começam a pegar tudo. Eles saem sobrecarregados, eles saem cheios de ouro e de prata, de alimentos, de roupas. Eles pegam tudo, porque eles já tinham se preparado, feito as malas, a mala de rodinha. Eu fico imaginando a criança com aquele mochilão, correndo: vem filho, corre, vamos embora. E todo mundo indo embora. O que é que eles fizeram com tanta prata e tanto ouro no deserto? Não tinha o que comprar no deserto. Para que eu vou carregar esse peso? Deixa para trás. O que é que... pai, o que eu vou fazer com essa saca de semente? No deserto não tem onde plantar. Larga isso daí, filho. Sementes no deserto parece que não tem mais valor. Parece que aquilo que você fala e que você ora, tanto faz. Porque o deserto não é um lugar de colheita. Quem está comigo? Tem algum crente aqui? Pelo amor de Deus. Tem algum? Eu não sei, eu vou na Neoquímica e os corintianos não param de gritar que o time deles é o melhor. Eu não sei por que nós ficamos calados diante de um Deus tão poderoso. Por favor, dá um glória a Deus enquanto estiver pregando. Me ajuda aí, vai. Assim você me anima. Deserto não é um lugar de colheita. O que você precisa discernir as estações e os tempos, porque Deuteronômio capítulo 28 vai dizer de um povo que tinha um céu de bronze e um chão de ferro. As orações não passam do teto e o que se planta não se colhe. Mas tem um motivo para isso, que é a desobediência a Deus, que é a separação de Deus. Mas talvez, eu acredito que esse não é o teu caso. Você precisa discernir isso. Não, esse não é o meu caso. Eu tenho amado o Senhor, eu tenho andado com Deus, eu tenho falado com... Não, eu sei que não é isso. Eu não me sinto acusado, eu não me sinto pressionado, enganado. Eu sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, eu posso continuar crendo. O deserto talvez seja esse lugar, que não é um lugar de coisa. Então bagagens vão ficando para trás, as roupas vão ficando para trás. E a palavra diz que aquele povo, eles não tinham 2, 3, 4 mudas de roupa. A roupa no corpo deles iam crescendo junto com eles e não se desgastavam. A Bruninha lá não ia ter que costurar, não tinha que fazer barra, nada. Aleluia, né, Bruno? Deserto é um lugar de preparo, e nesse tempo de preparo, o Senhor está tirando coisas pesadas das nossas vidas. As pessoas vão sobrecarregando a gente de expectativas. Sabe por quê, Tominhas? Porque as pessoas ficam olhando para o Instagram, ficam olhando para essa mentalidade secular, e aí quando olham para a gente, querem que a gente seja tão incrível quanto aquelas pessoas. E parece que o Senhor fala: sai daí, vem para cá. Queridos, Jesus estava aqui no hype, curando todo mundo. Meu Deus, esse cego Bartimeu deu 2.000 visualizações em 10 minutos. Jesus curando todo mundo, e Jesus parava tudo e falava: agora eu vou subir ao monte e ter com meu Pai, ninguém me segue. Mas Jesus, agora que o teu ministério está bombando, agora que está dando tudo certo, você ficou 30 anos esperando por isso, agora que é o teu... Não, existe algo mais importante: a glória de Deus. Amém, igreja? Deserto também é um lugar de revelação. Deserto é esse lugar de revelação. Talvez um crente desinformado fala: oh pastor, ora por mim, estou passando por um deserto. Com boa vontade a gente entende, né? Ele está passando na prova, está na luta, está no estreito, está na boca da baleia.
Mas hoje por favor, se você já está nessa casa há muito tempo, você já conhece isso, mas não vale a pena, né? Vale a pena a gente relembrar. Deserto é um lugar de delícia. Deserto é um lugar de ser cuidado por Deus. Todos os milagres e provisões para o povo aconteceram no deserto. Quando eles chegaram em Canaã, os milagres pararam. Agora vocês vão produzir a terra. No deserto, você lembra? A ave vinha e morria na tenda deles para eles comerem carne. O pão, o maná descia do céu. A água saía da rocha. Mas em Canaã, deserto é um lugar de revelação de Deus. Por que Deus estava fazendo isso com aquele povo no deserto? Porque estava se revelando para eles. Há tempos que o Senhor nos separa e nos diz: vem cá, que agora você vai conhecer um pouquinho mais. Tá, queridos, guarda essa. Existem segredos que Deus só compartilha no secreto, mas existem segredos que o Senhor só compartilha no deserto. Como é bom o secreto, o teu quarto de oração, embaixo da mesa, no chuveiro, como é bom. Mas saiba que existem tempos da nossa vida que o Senhor revelará segredos em meio a um cenário. E nesse cenário de silêncio, esse cenário de esvaziamento, o Senhor falará algo poderoso. Revelação do que, pastor? O que o Senhor revela no deserto? Ele revela a sua presença, ou seja, a sua identidade. Guarda isso. Tudo o que Ele revela aos homens, Ele deposita nos homens. Amém? Até escrevi uma frase: a arte revela o artista. Pastor, se Deus é amor, por que é que eu não estou sentindo esse amor? Porque talvez, irmão, você recebeu uma boa aula sobre o amor de Deus, mas o dia que Deus te separar para Ele e te revelar o amor dEle, o amor que é dEle, esse amor ficará depositado dentro de você. Pastor, se Deus é cura, por que eu ando tão ferido? Por que eu venho para a igreja? Para que coloquem um metiolate e pare de arder por mais uma semana? Para colocarem um band-aid e eu consiga sobreviver até o próximo culto? Porque talvez você teve uma boa pregação sobre a cura de Deus, o Jeová Rafá, mas talvez ainda não te foi revelado. Talvez o Senhor quer te aproximar para Ele te revelar quem Ele é. E quando Ele te revelar, isso fica tão depositado, impregnado dentro de você. Aqui tem um conceito importante: onipresença. Falando da presença de Deus, vamos pontuar a onipresença. O que é onipresença? Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Amém, isso é verdade, nós podemos afirmar isso. Romanos 1,19 diz que todo homem é indesculpável, porque é impossível não perceber a presença de Deus na natureza, na criança, na vida. Deus está em todos, ninguém poderá chegar naquele dia dizendo: não conheci Deus, não sabia que Deus existia, porque Romanos vai trabalhar isso, dizendo que somos indesculpáveis. Mas então por que nós oramos? Por que crente ora? Deus, vem com a tua presença. Por que existem canções dizendo: vem Jesus, vem? Aqui é que está o problema. Se Ele é onipresente, Ele já está, Ele já desceu, Ele já veio, por que nós continuamos orando ainda dizendo: vem, vem, vem? Ele já não veio, pastor? Sim e não, Ele já veio, mas aqui é que está o conceito que a gente precisa desmembrar agora. Uma coisa é o conceito da onipresença, onde a sua essência está em tudo e em todos, mas existe o que nós chamamos de kabod, que é a presença manifesta de Deus. Ele está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares.
Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Há de se separar o que é a essência de Deus e a presença de Deus. Essa palavra hebraica para a palavra glória, ela tem essa tradução que significa honra, autoridade. Quando o Senhor manifesta a sua presença, nós somos impactados por sua honra, por sua autoridade. Essa palavra hebraica também significa literalmente o peso de um corpo sobre uma superfície. A glória de Deus. Essa palavra glória, existem algumas traduções, alguns entendimentos. Nós podemos traduzir glória como um louvor. Glória a Deus, um louvor a Deus. Nós podemos traduzir essa palavra glória como a região celestial. Quando alguém morre, o irmão foi para a glória, foi para o céu. Mas essa palavra kabod, que também é usada para a presença de Deus, é quando Deus do universo se manifesta. Pastor, me explica melhor sobre isso. Lê comigo Êxodo capítulo 33. Verso 13 diz assim, 12: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus caminhos, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não me envies. Como saberá que o teu povo, que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares, se a tua presença não for conosco? O que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés está dizendo para Deus, Deus disse assim: vai Moisés, pega esse povo e anda, mas eu não vou com vocês, porque esse povo é terrível. Esse povo parece o povo da Igreja Viva de Santo André. Eu não vou com vocês não. E Moisés vai fazer essa oração, essa conversa emblemática: Senhor, não nos faça sair daqui, se a tua glória, o teu kabod não for conosco. Por quê, Deus? Porque como haverá diferença entre nós e todos os outros povos da terra, se não for a tua presença? E tem muito crente que acha que é crente sem carregar a presença de Deus. Qual que é a diferença entre você, miserável, e aquele miserável que está no bar? Qual que era a diferença entre o AD que está aqui na igreja e o AD que estava no bar há 20 anos atrás? A glória de Deus é a diferença. Só isso é a diferença. Eu não bebo mais, eu não falo mais palavrão. Querido, a tua moral não faz diferença no mundo. O que te marcou, o que fez a diferença na tua vida, foi quando Deus se revelou para você, dizendo: você é meu filho amado, e eu te comprei por alto preço, você é meu. E você falou: é isso, aquilo que o Senhor me revelou agora está impregnado em mim. Eu tenho um dono, eu tenho um pai, eu tenho uma família. Por isso que nós continuamos orando: Deus, vem com a tua presença, vem com a tua glória, manifesta entre nós, manifesta hoje aqui, como Elias, como Moisés, como Jesus, Senhor, para que creiam que tu me enviaste. Deus, papai, eu estou bem, eu não tenho dúvida de quem eu sou, mas para que eles creiam, manifesta o teu poder, a tua glória. É o que nós chamamos de teofania. Essa palavra teofania quer dizer exatamente isso: a manifestação visível do invisível.
Quando Deus se manifesta, há vozes, há visões, há revelações, curas, algo se mexe entre nós, algo se move entre nós. Quando o cabode da sua presença se manifesta, o nosso corpo reage, alguma coisa no físico, no visível acontece. Quem aqui um dia estava de boa, veio para o culto careta, mas de repente o Senhor te pegou, de repente algo se manifestou a você, de repente alguém direcionado por Deus veio, impôs as mãos sobre você e começou a ministrar a presença de Deus, e de repente você fala: cara, eu nem sei porquê, mas as lágrimas começaram a vir nos meus olhos, eu comecei a tremer. Eu lembro que alguns anos atrás nós saímos de um lugar, o Senhor nos transicionou de uma estação, de um lugar, e nós meio que começamos a peregrinar num deserto. Eu e os meus amigos, a minha família, começamos a peregrinar num deserto, num lugar que a gente falava: cara, o que está acontecendo? A gente não tinha lugar para cultuar, a gente não tinha igreja para ir, a gente estava completamente perdido, mas a gente tinha uma consciência de que Deus estava fazendo algo em nossas vidas, que era necessário aquele esvaziamento de nós. Lembra disso, Paulo? E o Senhor a gente começou a peregrinar para lá e para cá, procurando por alguma coisa. E o que é que a gente procurava, Paulo? A gente não procurava ministério, a gente não procurava algo para fazer, a gente estava procurando um lugar para que a glória se manifestasse em nossa vida. E de repente nós começamos a experimentar isso. Eu me lembro exatamente de um período, eu não lembro se o Gui lembra disso, mas eu lembro que muitas vezes o Gui era ministrado, o presbítero Guilherme, e de repente ele começava a se curvar, se dobrar, e ele caía. Eu falava: Guilherme, o que está acontecendo? Ele falava: não sei, cara, é um peso sobre a minha vida, eu não consigo segurar. Eu me lembro de um acampamento de carnaval, e nós estávamos ali orando, um momento de ministração, e eu lembro que eu fui orar por uma jovem. Nós estávamos orando, ministrando as pessoas, e eu fui orar por uma jovem, mas de repente, eu comecei a ter visões espirituais, mas aquilo me invadiu de uma forma tão impactante que eu nunca tinha experimentado isso. Foi a primeira vez que eu senti as minhas pernas enfraquecerem e eu caí para trás. Coitada da menina, acho que ela não entendeu nada, porque eu que estava orando por ela, e eu que caí para trás. Mas uma presença tão gloriosa me invadiu. E eu lembro que alguns amigos à minha volta vieram orar por mim. Falou: coitado do pastor, endemoniou, não é possível, está acontecendo alguma coisa com o pastor, vamos lá orar por ele, vamos abençoar ele. E eles abaixaram, e um pegou no meu braço, um na minha cabeça, um na minha perna, e eu consciente, mas eu não conseguia levantar. E eu falava: meu, esses caras estão, o que eles estão fazendo? Deixa eu. Mas de repente todos eles começaram a ser impactados por aquilo, e todos eles começaram a tombar, cada um para um lado, e a gente ficou lá que nem parecendo umas lagartixas no chão espalhado. Pastor, quando você levantou de lá, o que aconteceu? Você saiu levitando, né? Não. Pastor, quando você saiu de lá, quando você levantou, seus problemas tinham acabado, né? Não. Pastor, quando você saiu dessa experiência, desse momento tão poderoso da presença de Deus, você passou a ter todo o conhecimento bíblico, teológico, não foi? Não. Naqueles dias, eu não entendia o que estava acontecendo. Hoje eu entendo, muitos anos depois. Passado-se um tempo, eu lembro que fui chamado para ir na casa de uma pessoa orar. Uma jovem estava endemoniada. Eu fui até esse apartamento, a mãe desesperada: vai lá no quarto, vai lá, ora lá. Foi eu e minha esposa. Um cenário horrível. Bom, enfim, resumindo, oramos e aquela jovem foi liberta.
Mas algo que a gente sempre aprende, quando alguém passa por essa experiência, a gente não para, continua ministrando o amor de Deus, continua abençoando aquela pessoa. E aquela jovem vomitou, mas ela ficou liberta, ela ficou bem. Então vamos continuar orando. Nós continuamos orando por ela, pedindo para que Deus desse amor, desse paz. Continuamos orando, mas de repente o quarto daquela jovem foi invadido pela glória de Deus. E de novo eu senti meus joelhos tremerem, minhas pernas enfraquecerem, e de novo eu me senti sendo jogado para o chão, e eu só conseguia chorar, e chorar de alegria, rir e chorar ao mesmo tempo. Eu lembro que me arrastaram, me levaram para um outro quarto, me jogaram num puff, e eu não conseguia mexer um dedo, eu não conseguia levantar. Eles foram para a cozinha tomar café, eu ouvi eles dando risada lá na sala, conversando, e eu no quarto ali dizendo: Deus, o que você está fazendo comigo? O que é isso, Deus? Pergunta para mim, aonde está essa jovem hoje? Ela mudou de nome, ela mudou de sexo, ela está longe da igreja. Aquela experiência tinha muito mais a ver comigo do que com ela. A grande libertação daquele quarto, naquela noite, não era nela, era em mim. O Senhor estava me manifestando, revelando algo que eu não tinha conhecido em mais de 30 anos de igreja. Eu era especialista em liturgia de culto, mas eu sabia muito pouco sobre o coração do meu Pai. E o Senhor estava depositando algo em mim que só hoje faz sentido para a minha vida. Queridos, a palavra fala da casa de Eli. Já estou terminando. Pega essa, anota aí, casa de Eli. Você vai ler na sua casa, vai procurar sobre o Eli, o irmão Eli. O irmão Eli, ele tinha 2 filhos. Eli era o sacerdote da época, era o cara da época em Israel. E ele tinha 2 filhos na sua linha de sucessão, que já eram sacerdotes também, mas eles estavam fazendo tudo de errado. E essa passagem é a passagem que conta a história de Samuel, o menino Samuel. Lembra do Samuel? Samuel, até meu filhinho de 3 anos sabe a história do Samuel. Todas, vira e mexe, né? A mãe vai fazer ele dormir, né, na cama lá, e eu dou boa noite, eu vou na porta, fecha a porta, Samuel, aí ele... que ele já sabe a historinha do Samuel. É a história do Samuel. A presença de Deus já não se manifestava há muito tempo naqueles dias. Naquele lugar do mapa, Deus não estava? Ele estava, Ele é onipresente. Mas naquele lugar do mapa, Ele já não falava mais, não se tinha visões, não se manifestava o Deus de Israel naquele lugar. E a casa de Eli continuava dia após dia fazendo todas as suas tarefas de sacerdote. Então o que a gente aprende? Que sim, é possível afirmar que podemos servir, exercer o sacerdócio sem a presença de Deus. Somando o que nós aprendemos aqui ontem, sim, é possível ser o sacerdote do lar sem a presença de Deus. Queridos, Deus não tem compromisso com coisas, lugares, posições, anos de igreja. O Senhor não tem compromisso com isso. Mas a sua presença persegue e atrai pessoas. Amém, igreja? Vocês estão aí? Amém? Deserto, então, é um lugar de preparo, é um lugar de revelação, onde o Senhor está se apresentando para você, onde o Senhor está dizendo para você quem Ele é. E terceiro, lugar de deserto também é um lugar de envio, é um lugar de testemunho, é um lugar de voz, de vocação.
Um outro deserto emblemático na palavra de Deus é João Batista. Uma voz que clamava no deserto, a presença de Deus no deserto, e João Batista vai para lá, ficar no deserto. E essa palavra deserto, essa palavra, palavra deserto, ela vem de Midbar, vem de Davar, que vai chegar em Torá, e Torá significa palavra. A raiz desse lugar é palavra, a voz de Deus. E é um lugar então que somos treinados e forjados para exercício, para uma vocação. Nós precisamos de uma igreja vocacionada. Nós precisamos de homens e de mulheres enviados. Mas muitos estão fugindo do deserto. Muitos estão rejeitando. Muitos estão fugindo da voz de Deus. Você conhece alguém que fugiu da voz de Deus? Fala, eu pastor, eu sou esse cara. Não, querido, você não é um pioneiro, não. Desculpa. Teve um famoso antes de você que também fugiu da voz de Deus, vários. Um deles era Jonas. Vai para Nínive. Vai lá. Não, eu vou para Tarsis. Você sabe, né? O grande peixe vai engolir ele. O que acontece antes do grande peixe? Tempestade. Aí, ó, tempestade aí. O copo d'água que Jonas inventou, né? Mar, peixe, vomitado na praia. E devia ter pego a imagem do mapa, né? Muitas vezes tem gente que pensa assim, que o peixe faz assim, ó. Aí, Tominhas, pra você. Cuspiu o Jonas, e ele meio que, aqueles memes de internet, né? Ele meio que caiu no centro da cidade de Nínive. Queridos, a praia estava a mais de 200 quilômetros de Nínive. E por onde que Jonas vai ter que atravessar para até chegar em Nínive? Opção A, shopping. Opção B, Avenida Paulista. Tem gente fugindo da voz do Senhor. Eu quero dar uma boa notícia hoje aqui. Sabe, no meu íntimo, assim, enquanto eu escrevi essas páginas, algo foi sendo impresso no meu coração, no meu espírito para essa manhã aqui. O Senhor quer renovar ministérios e chamados e vocações aqui essa manhã. Com muito temor dentro das minhas entranhas, assim, muito temor mesmo. Quantas mentiras, quantas vozes na tua cabeça, dizendo, acabou, chegou, parou, estou perdido. Mas hoje você veio aqui porque o teu Pai te ama. Ele está dizendo que Jesus foi para o deserto, não pelo diabo, mas pelo Espírito. Moisés foi para o deserto, não pelo faraó, mas pelo Espírito, pela voz que saía da sarça. Jesus não foi para o deserto, Jesus não... Você veio aqui porque o teu Pai te ama, está ministrando no teu coração que esse tempo na tua vida é o próprio Deus te chamando para mais perto. Queridos, João Batista entra um sacerdote no deserto e sai de lá um profeta. Ninguém conhece João Batista como o sacerdote João Batista. Ele era filho de Zacarias. Todo mundo conhece como o profeta João Batista. Alguém que carregava a mensagem de Deus, a voz de Deus. O sacerdócio, o serviço é maravilhoso, mas nós precisamos da presença de Deus.
Você entendeu o que quis dizer, né? O Senhor te ama, Ele te envolve. Mas nós precisamos que o Senhor manifeste a sua glória em nossa vida, curando as nossas feridas, livrando os nossos traumas, abastecendo e enchendo o nosso coração do seu pleno amor ágape, libertando cadeias, arrancando as opressões. Nós precisamos que o Senhor faça isso com a gente. Você é essa pessoa que precisa disso? Clame pela presença de Deus. Busque um lugar a sós com o Senhor. Fala: Senhor, me pega aqui, como o Senhor fez lá em 92, como o Senhor fez lá em 2008, como o Senhor fez na minha vida tantas vezes. Eu preciso que o Senhor me pegue de jeito. O profeta vai dizer: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra está cheia da sua glória. E depois o profeta vai dizer que toda a terra se encherá do conhecimento da sua glória. Chegará um dia, queridos, chegará um dia, aquele dia glorioso, que será um novo céu e uma nova terra, cheio do conhecimento da glória de Deus. Talvez nesse auditório aqui poucos entendam e saibam do que eu estou falando, mas chegará um dia que todos nós saberemos o que é a glória de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar para a gente terminar? Existe um fundamento apostólico da igreja que é enviada para fora, da igreja que é enviada para o mundo, que é enviado. Ontem nós conversávamos sobre isso com os amigos. Você não vai encontrar nas escrituras o Senhor dizendo aos perdidos: ei perdidos, ei pecadores, vão e encontrem uma igreja. Mas você vai ver diversas passagens dizendo: ei igreja, vão e encontrem os perdidos. Não é isso? Quem está comigo, amém? Ah, mas será que o Senhor pode contar contigo? Será que hoje o Senhor pode ouvir da sua boca um eis-me aqui? Todo aquele que vai orar, eis-me aqui, precisa abraçar esse deserto, esse lugar da presença de Deus. Sabe por quê, queridos? E eu termino com isso. Antigo Testamento, glória, kabod. Novo Testamento, glória, presença, dunamis. No Antigo Testamento havia uma dinâmica da glória do Senhor, mas no Novo Testamento há uma dinâmica diferente da presença e da glória de Deus. Em Atos, quando aqueles homens são cheios da glória e da presença de Deus pelo Espírito Santo, eles são levados, enviados, eles saem a viajar, eles se movem, eles se mexem. Enquanto que no Antigo Testamento homens eram derrubados, no Novo Testamento homens são impelidos. Mas não houve quem que foi enviado e impelido sem que antes fosse derrubado. Mesmo no Novo Testamento não há quem antes de ser enviado, ser exposto, não foi escondido. Assim como Paulo foi derrubado do cavalo, assim como foi escondido na casa do fulano, assim como ficou anos em tendas, até um dia de ser enviado. Assim como Pedro e aqueles homens no sinédrio, escondidos, orando, até serem enviados. Deixa eu te falar, existe uma glória de Deus que quer te derrubar, que quer te pegar e curar suas feridas. Mas existe uma glória de Deus que quer te levar, igreja, e quer te fazer andar, igreja, andar em novidade de vida, andar em testemunho de vida, andar e levar essa mensagem aos perdidos. Mas a igreja que está rejeitando o Deus do deserto, está evitando o Deus dos palcos, dos coliseus, das arenas, das ruas, das avenidas. Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor.
Será que hoje Deus pode te pegar? Será que Deus hoje pode? Será mesmo? Nós cantamos aqui, eu volto os meus olhos para a tua presença. Eu volto os meus olhos para a tua presença. Será mesmo que os nossos olhos estão na presença do Senhor? Será que nós estamos cantando, vem derrama a tua glória, vem derrama a tua glória, queremos ver a tua face, nós queremos ver mais de ti? Será que essa igreja tem cantado isso de verdade, dizendo, Deus, eu não consigo mais viver sem a tua glória, sem as curas, sem os toques, os renovos, as restaurações da minha vida? Deus, 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 será que esse é o desejo da nossa vida? Ou será que nós estamos esperando por um Papai Noel que vai nos entregar bons presentes? Vamos lá, igreja. Há quanto tempo vocês têm afastado da glória de Deus, da presença de Deus? Senhor, eu quero orar por pessoas que discernem, que estão entendendo que seus ministérios precisam de renovo e de restauração, que essa mensagem falou no teu íntimo. Se você tem se sentido afastado, parado, paralisado, vem até aqui à frente, eu quero orar pessoalmente por você, eu quero ministrar a sua vida poderosamente.